Olá, professor Paulino. Nosso grupo ele vai apresentar sobre a ética tanto na magistratura quanto no Ministério Público. Os participantes do nosso grupo são Ellen Louise, Gerson Tomás, Hélida Catarina, João Arthur, José Vitor, Sara Raquel, Raíssa Batista, que sou eu, Sérgio Vinícius e Taline Gabriele. Porém, só quem ficou responsável pela apresentação do trabalho foi Gerson, Hélida, João Arthur, José Vitor e eu. Para introduzir um pouco sobre a ética, principalmente na magistratura, a gente tem que entender que a ética ela é fundamental no cenário brasileiro, principalmente a ética profissional, porque ela funciona realmente como um guia, ainda mais no âmbito da justiça, que a gente sabe que precisa muito ser movido por questões éticas. Então, assim, ela é super importante para diminuir os casos antiéticos. Então, esses códigos, eles são realmente de importância, assim, inimaginável. Os magistrados e o Ministério Público, eles precisam ser regidos por códigos desse tipo. Assim, é realmente muito ímpar falar que a ética ela é importantíssima para garantir a integridade, tanto a integridade quanto a eficácia e a independência desses órgãos, da magistratura e do Ministério Público. Agora eu passo a palavra para a Catarina. Bom, a ética na magistratura é muito importante também porque não tem como você julgar casos criminais, casos até civis, de litígios civis, sem que você esteja apto eticamente para isso. É uma contradição e que também pode acarretar um desequilíbrio social, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura que se baseia muito no Estado e principalmente nos juízes. Eles têm um embargo muito importante. Então, quando a gente tem uma magistratura corrupta, uma magistratura nociva, meio que possibilita que a população não suceda valores éticos e sociais. E também acarreta, além desse problema material populacional, um problema individual na magistratura, onde os litígios não são resolvidos de uma forma onde a lei positiva posiciona. Ademais, né, num contexto técnico, para você entrar na magistratura é necessário, primeiramente, ser bacharel em Direito, depois 3 anos de atividade jurídica, e aí passar no concurso público. É isso. Agora eu vou falar um pouco dos princípios do Código de Ética da Magistratura. O que encabeça esses princípios é a independência, que realmente dita sobre a evitar interferências alheias. A gente precisa que o processo ele seja conduzido sem que haja interferência de uma das partes, de um dos advogados, por exemplo, até mesmo do Ministério Público. O juiz ele precisa manter essa independência que ele possui para conduzir o processo. Além desse princípio, a gente também tem a imparcialidade, e a imparcialidade, ela conversa muito com a independência também. O juiz ele deve se manter parcial, ele não pode favorecer nenhuma das partes, ele tem que se portar de forma isonômica, ele tem que tratar as partes iguais na medida das suas igualdades e desiguais nas medidas das suas desigualdades. Então, é primordial esses dois princípios que conversam muito e são os primeiros a encabeçar o Código de Ética. Além deles, a gente também tem a transparência. Tudo precisa ser muito bem documentado. Claro, respeitando em alguns casos o sigilo que é necessário. Muitos processos, eles correm em segredo de justiça. Mas, apesar disso, a transparência deve ser muito, muito valorizada. E é um princípio importantíssimo. Além disso, a gente também tem a integridade pessoal e profissional, porque a gente sabe muito bem que o juiz ele precisa se afastar de qualquer mácula moral. A gente sabe que o juiz ele é aquele exemplo para a sociedade realmente. Então, a gente tem que se ater ao fato de que o juiz ele precisa ser uma pessoa idônea, realmente de moral, que seja o mais correta, vamos dizer assim, possível. Além disso, a gente também tem a diligência e a dedicação. E esses princípios, eles conversam mais com a celeridade e a eficiência do processo. A gente sabe que a justiça brasileira é uma justiça morosa, dificultosa, com diversos problemas. Então, a dedicação do juiz, a diligência, eles são muito necessários, elas são muito necessárias. Porque, assim, a celeridade do processo, ela deve ser
muito, muito, a celeridade ela é necessária. Então, assim, é necessária principalmente para a eficiência nas atribuições. A gente está cansado de falar que um processo ele demora anos. Então, assim, eu acho que é o que mais faz o brasileiro evitar entrar nessa briga judicial. Além da diligência e a dedicação, a gente tem a prudência. O juiz ele deve se manter de forma prudente, ele deve ter cautela nas suas decisões, ele precisa ter decisões justificadas, baseadas realmente no caso concreto e na lei. Além disso, a gente tem o conhecimento e a capacitação como princípios importantíssimos. A gente sabe que o magistrado ele se prepara desde a graduação para exercer esse cargo. Então, assim, a gente tem a graduação, muitos casos de juízes que têm pós-graduações. Depois que ele passa no concurso, ele também tem mais uma capacitação. Então, esses princípios, eles são imensamente necessários e primordiais na magistratura. Além disso, a gente tem a dignidade, a honra e o decoro, que conversam muito com a integridade pessoal e profissional, porque o juiz ele precisa se portar de forma digna, de forma honrosa, com um certo decoro, para que realmente a gente possa observar essa conduta ilibada que ele deve possuir para exercer esse cargo. Então é isso, no mais, eu acho que esses são os princípios mais importantes e elencados no Código de Ética. Bom dia, eu me chamo José Victor e eu fiquei com o Código de Ética do Ministério Público. Primeiro eu gostaria de explanar um pouco a função do Ministério Público propriamente dito, e com isso relacionar com a importância da ética nessa área. É sabido que o Ministério Público, ao longo de toda a história do Brasil em específico, teve diversas formas. Uma forma primeiramente subordinada a um poder executivo e nunca muito independente. Tinha sempre uma função de subordinação. Entretanto, com a queda da ditadura militar e com a Constituição de 88, o Ministério Público assumiu uma nova face. Uma face que eu poderia dizer ser até mesmo sui generis, porque o Ministério Público conseguiu uma independência que antes não era vista. Tornou-se um ente não alheio, mas totalmente independente dos outros três poderes. Digo outros três poderes porque o Ministério Público, em sua função, não se subordina ao Legislativo, ao Executivo ou ao Judiciário, apesar de estar inserido no Judiciário. Veja bem, o Código de Ética do Ministério Público, composto por 40 artigos e 20 princípios e valores éticos, dividido em 12 capítulos, agora, de 2023, bem recente, não traz um código de ética que visa simplesmente ditar a ética do Ministério Público, mas é uma segurança jurídica para o Ministério Público e para todo o órgão estatutário como um todo. Essa é mais uma garantia de seguridade para o servidor. Dessa forma, busca-se resolver algumas desavenças históricas que existem entre o Ministério Público e entre a advocacia, por exemplo. Tanto que esse código foi elaborado em partes por membros da advocacia que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselheiro Nacional do Ministério Público, indicado pela OAB, Rodrigo Badaro, definiu a aprovação como uma grande conquista após anos de debate. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público já tinha em seus artigos 43 e 44 alguns tópicos que falavam sobre ética e a conduta do membro do MP. Entretanto, não trazia tanta segurança jurídica quanto um eventual código poderia trazer, inclusive uma segurança administrativa para os próprios membros, tendo como base, por exemplo, suspeitas infundadas. Dada a importância do Ministério Público e a sua subdivisão em todo o território nacional, era de suma importância que existisse algo nesse sentido. O que só veio a acontecer agora, eventualmente por causa da bancada que compõe o atual Ministério Público, que é uma bancada séria, diga-se de passagem, e comprometida com toda a ética. Então, veja bem, eu gostaria de trazer algumas frases
ditas por Jaime de Miranda. Deve-se reconhecer que a proposta de um código de ética no Ministério Público, mediante resolução do CNMP, é oportuna, pois busca explicitar regras mais claras de comportamento sem provocar indevida inovação legislativa sobre o tema. Então, eu encerro minha fala trazendo a importância da ética no Ministério Público. Um órgão que visa proteger a dignidade da pessoa humana, a Constituição e toda a ordem jurídica nacional, não poderia ser diferente. Tem que ser regida por todos os princípios éticos e inerentes à importância dos cargos e dessa profissão que é tão importante para toda a ordem jurídica do Brasil. Então, eu posso dizer que o Código de Ética é gerido por alguns princípios que são um pouco mais complexos e, por isso, requerem uma apresentação individual. Deixo aqui minha fala com meu amigo Gerson, então. Bom dia. Como meu colega Vitor falou, o Ministério Público tem uma função de extrema importância para a sociedade brasileira e para que ele consiga cumprir essa função da melhor forma possível, ele precisa seguir alguns princípios. E esses princípios têm semelhança com os princípios do Código de Ética da magistratura. Mas eles divergem em alguns pontos e tem alguns que merecem, assim, ao meu ver, eu separei para explicar, para comentar, porque eu acho que eles são bem, bem interessantes. O primeiro princípio é o da legalidade, que ele trata da questão de que a lei deve ser seguida de forma estrita. O que estiver no papel deve ser posto em prática, pois uma vez que não abre-se brecha para interpretações, a imparcialidade é garantida. Então, não vai ter uma questão pessoal, um cunho pessoal. E o segundo princípio é a própria imparcialidade. O Ministério Público deve atuar de forma imparcial, sem favorecer nenhum dos lados em litígio. Essa imparcialidade é fundamental para garantir a justiça e a equidade no sistema legal. Outro princípio relevante é o da independência. Os membros do Ministério Público têm autonomia necessária para realizar suas investigações e promover ações judiciais sem influências externas indevidas. E essa independência é necessária, pois eles precisam cumprir a missão institucional deles. E, por último, a transparência. Outro, que é a transparência. Qualquer pessoa, qualquer membro da sociedade deve ter acesso às informações, aos dados de forma transparente, para que não hajam tramóias, erros. Então, o Ministério Público deve atuar de maneira transparente. Por fim, a ética. A ética é um valor intrínseco ao Ministério Público. Os membros do Ministério Público devem atuar com, os padrões de ética mais altos possíveis, pois eles são exemplo, evitando conflitos de interesse e agindo de forma íntegra nas atividades. Porque se eles não vão fazer isso, como é que a população vai respeitar, como é que a população vai acreditar num sistema que os próprios membros não cumprem o que eles deveriam fazer? Dito isto, eu passo a palavra para o meu amigo João Arthur. Bom dia. Eu vou concluir, depois de uma apresentação tão didática, fico com a dura missão de concluir. Mas, veja bem, Mário Sérgio Cortella disse que a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 grandes questões da vida. São elas: quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você consegue ter paz de espírito quando o que você quer, você pode e você deve. Eu destaco ainda outra fala de Cortella. Em 2020, ele disse que a ética é relativa, mas não é relativista. O que é que isso quer dizer? A ética é relativa ao tempo, ao espaço, à comunidade que você vive.
por exemplo, o perito Ricardo Molina, ele disse que a ética de um país é a ética de todos os seus cidadãos somadas. Mas não confundam isso com a ética ser relativa à minha opinião, à opinião a opinião única de alguém. Porque a ética é relativa a um povo, não a um. Ou seja, eu não posso, porque eu acho que isso é ético, por exemplo, porque eu acho que eu bater no meu filho para educar é ético, isso é ético perante a sociedade, até porque é crime. Como vários outros exemplos. E por isso que o Código de Ética, tanto no Ministério Público como na magistratura, por a ética não ser relativa, o Código de Ética é taxativo, não é exemplificativo. Ou seja, você tem que cumprir aquele Código de Ética. E no âmbito da justiça, no âmbito tanto do Ministério Público como da magistratura, e ainda destaco na advocacia, esses três são agentes da justiça. Por que é tão importante que eles cumpram um código de ética, que eles tenham ética, que eles tenham princípios, valores, por causa da confiabilidade, da construção de confiança da justiça. Como é que eu vou passar uma confiança se eu nem ético sou? Ou seja, além de servir de exemplo para o restante da população, além de os agentes da justiça servirem de exemplo para o restante da população, eles precisam seguir essas normas éticas para a justiça ser vista de forma imparcial, ser vista de forma isonômica, para que realmente se alcance a justiça e a igualdade. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Acabou!